Na data do 25 de abril de 74, encontrava-me precisamente a cumprir uma missão militar na região militar de Moçambique, portanto na ex-província ultramarina, e encontrava-me e era como comandante interino, era o alferes miliciano, comandante interino, de uma companhia de caçadores 42-43. Para se tentar perceber, e dentro desta minha visão, não pessoal, mas muito mais coletivista da companhia de caçadores 42-43, é preciso perceber que isto era uma companhia que se encontrava já com 18 meses de comissão. Já tínhamos feito a Operação Fronteira junto ao Rio Rovuma e na fronteira com a Tanzânia, onde estivemos praticamente 11 meses isolados, sem qualquer tipo de contactos com populações civis, nem com hierarquias militares, mas sim com a própria Frelimo. Os nossos contactos foi com a Frelimo. Estávamos completamente aí com os 40% de mortos, feridos em combate e evacuados por doenças. Isto é, era uma companhia muito desfalcada, era uma companhia que fisicamente também muito diminuída, e era uma companhia que precisa, no aspecto psicológico, no aspecto anímico, muito abaixo dos níveis morais exigidos para uma companhia operacional. E foi assim que fomos para Portamela, pensando que íamos rodar para um sítio mais calmo, mas não, continuámos a ter as mesmas atividades operacionais, isto é, fomos para o batalhão 14 de Portamela, mas como também companhia operacional, e estávamos nas linhas defensivas de Portamela, a 100 e tal quilómetros, principalmente na zona de Ancoabe. Quando se dá ao 25 de Abril, eu só soube no dia 27, porque estava precisamente numa operação de nomadização. Quando soube e cheguei ao nosso aquartelamento de Ancoabe, disseram, olha, o que é que se passou em Lisboa? Tiraram o Marcelo Caetano, que foi para a Madeira, e puseram lá o Spínola. Eu fiquei assim um bocado cético. Então, o Marcelo Caetano põe o Spínola, isto pouco vai, neste aspecto de que já começava a ter umas noções, efetivamente, do que era o que iria acontecer no pós, até mesmo no desenvolvimento histórico daquela província ultramarina. Fiquei ligeiramente cético, assim como que os próprios soldados inicialmente também ficaram com um certo ceticismo, afinal não rodamos, não vamos embora. Mas à medida que este período vai avançando, principalmente no mês de maio, nós começamos a ter uma noção através da imprensa mais livre, porque nós íamos a Portamela de vez em quando e íamos à messe da Armada, e a Armada era a parte das Forças Armadas estava mais politizada, e recebiam jornais, eu recebia o diário, principalmente o Diário de Lisboa, que era um jornal que estava mais aberto à parte, e já tinham passado de certas ações de divulgação democráticas. Começámos a ter uma noção do que é que efetivamente iria surgir. Os próprios soldados, em vez de começarem a receber as latas de sardinhas e os chouriços da metrópole, começaram também a receber jornais, começaram a ter também certa consciencialização que passava. Oh meu alferes, olha que vem aqui, nem mais um soldado para as colónias, como é que é, ninguém nos vai render, como é que é, vamos ficar aqui, vamos embora. Pronto, houve toda aqui uma ação e é preciso perceber que nós não estávamos politizados, principalmente as praças. E aquilo que, à medida que se foi desenvolvendo um certo escrutar emocional, uma certa consciencialização de que teriam que, associados ao regresso, tudo isso proporcionou determinado tipo de ações em que foi necessário controlar, em que foi necessário, de uma maneira talvez pedagógica, para que não houvesse situações bastante graves de indisciplina. E isso aconteceu. Mas há esta consciencialização de que já
não quero ser o último a morrer nesta guerra. Começa a penetrar nos espíritos desses jovens. Nós éramos jovens, dos 16, o mais novo da companhia, quando fomos para Moçambique, tinha 16 anos. Eram 16 aos 20 anos. Queriam era regressar para depois imigrarem e resolverem o seu problema de uma imigração legal. Portanto, havia aqui um sentimento de regresso o mais rápido possível, de modo e não querer ser o último a morrer naquela guerra. Infelizmente isso aconteceu. Infelizmente aconteceu no dia 1 de junho, o primeiro Cabo Ribeiro, não sabemos, num trilho, na zona de Megama, antes de chegar a Montepoês, faleceu. De qualquer maneira, também na última, só para demonstrar esse sentimento de uma certa salvaguarda defensiva, a última coluna que fazemos para anatomia, que era em que íamos reforçar o esquadrão de Porto Amélia, o esquadrão de cavalaria de Porto Amélia, os rebenta-minas, os jovens que iam no rebenta-minas, o condutor e as proteções, puseram um lençol branco. Tudo isto demonstra, portanto, o que quer dizer, portanto, o espírito que se ia acumulando nestes jovens, porque éramos todos jovens dos jovens dos 16 aos 22 anos, sem enquadramento hierárquico, completamente sujeitos a todas estas motivações emocionais. Contudo, isso ainda não impediu que nós, como Companhia de Caçadores 42-43, sediada depois em Porto Amélia, fizéssemos a libertação dos presos políticos que estavam na Ilha do Vigo, fizemos a libertação dos chefes tribais que estavam, macondes, que estavam na Ilha do Matemo, como que não tinham sido retirados da zona de Montepoês e tinham ido para a Ilha de Matemo, precisamente para que não houvesse a progressão sistemática da Frelimo mais para sul do rio Montepoês, até ao rio Lúrio. E, portanto, também fizemos no mês de maio isso. Também fizemos na Operação Zebra, e eu contribuí, eu que prendi os espíritos que estavam em Coab, e outros, o Ferriés, fizeram a prisão dos espíritos que estavam ali do Vigo. Trouxemos para Porto Amélia e ficaram, agora o irónico da questão, agora foram os espíritos que foram para as próprias celas onde eles tinham os próprios prisioneiros e guerrilheiros da Frelimo, e ficaram. Foi assim que, entretanto, deu-se o 7 de setembro, deu-se o Acordo de Lusaka, e nós fomos das primeiras companhias a regressar para a metrópole no princípio de outubro de 74. Todas estas situações transformou, não vi o mesmo, não sei, ainda por um lado acho que vi mais solidário, que vi mais responsável no aspecto das garantias das condições humanas. E é preciso importante, foram aqueles jovens mais brutos, em que tivemos principalmente 11 meses completamente escravos, que me transmitiram toda essa minha transformação que me orientou até agora. Um aspecto importantíssimo, e para conhecer toda esta gênese antes de 25 de Abril e de 25 de Abril, é preciso compreender o que foi as reações das companhias operacionais, é verificar que a minha companhia 42-43 está com só o 25 de Abril, está com 18 meses de comissão, está com cerca de 40% de baixas, está completamente desfrangalhada e, fundamentalmente, não é politizada. Ninguém é político, ninguém tem consciência política das situações, nem do movimento de capitães, nem do que é que se irá passar. E há como que um desplotar emocional, um desplotar associado ao regresso, um desplotar associado ao acabar todo aquele trauma que estava nas nossas mentes. O que é muito diferente de uma companhia que vem pós 25 de Abril para fazer a transmissão do poder para
para a parte nacionalista e que vem já com a gênese do 25 de Abril interiorizada. É muito diferente, portanto, das companhias que estavam e naquela altura, entre aspas, mantinham a soberania, e no norte de Moçambique mantinham a soberania onde punham os pés.